Olá, pessoal. Então, hoje a gente está iniciando, né, uma unidade curricular aí do curso de vocês. Essa unidade, né, é de eletrotécnica, certo? Então, vocês estão na quarta unidade curricular, né, do curso de vocês. Deixa eu só. Vocês já passaram por informática básica, metrologia dimensional, né, desenho técnico e agora está em eletrotécnica, certo? Então, pessoal, eu queria saber de vocês aí como é que tá o conhecimento de vocês sobre eletricidade. Alguém tem mais contato? Quem já trabalha na área? Qual que é o nível de conhecimento de vocês? Quem nunca escutou esses conceitos, né, de tensão, corrente, puder me falar aí, só para a gente saber aqui, eu conseguir identificar o nível da turma. Quem se habilita? Uai, professor, boa noite. Meu nome é João Vitor. Eu conheço alguns termos, mas não sei fazer o cálculo. Assim, só um cálculo de potência, uma coisa ou outra. Já vi em física e tudo mais, né? Uhum. Mas não é muito bem, não. Eu sei mais ou menos algumas leis de Ohm aí. Então já sabe bastante conceito. Você trabalha com alguma coisa envolvendo instalações Trabalho, elétricas ou não? trabalho com refrigeração já. Ah, então Tá com- já tem bastante conhecimento. Mas nossa turma não vai estar, não sei não, entendeu? É melhor pegar bem do princípio mesmo. Ah, né? É isso que eu É, quero saber. Então, queria que o pessoal participasse só para eu saber aqui a é. velocidade que eu vou passar no conteúdo, né? Não, isso aí você pode passar bem lento, professor, isso pra nós ir pegando aí, porque assim, ó, tem uma galera aí também que, nossa turma aí também tem uma idade um pouco superior, entendeu? Uhum. Então, Não, beleza. hum, Então, pessoal, a gente vai começar estudando hoje essas três grandezas elétricas que são a base aqui, né, para o estudo da eletrotécnica, né? Então, elas fundamentam os nossos estudos aí na área da eletricidade. Então, a primeira grandeza, né, eh, que a gente estuda, né, e que a gente tem que ter em mente é o conceito de tensão elétrica, né? Então, tensão elétrica ela é uma grandeza relacionada, né, com as cargas elétricas. Então, se a gente lembrar, né, toda matéria, ela é, então toda matéria, né, todo corpo, ele é formado por átomos, né? Então, a gente tem que a menor unidade do corpo é o átomo, certo? Esses átomos, eles são providos, né, de partículas menores que têm determinada carga elétrica. Então, a gente tem ali os elétrons e os prótons, certo? Então, a presença dessa carga elétrica dentro dos nossos átomos vão gerar, né, uma interferência com o nosso meio, certo? Então, esse campo gerado por essas cargas é chamado de campo elétrico, certo? E a tensão elétrica é relacionado com a interação nesse campo elétrico. Então, a tensão, ela cria, né, esse campo elétrico que vai exercer uma força sobre as cargas elétricas. Então, quando eu tenho, né, uma determinada região com presença de cargas elétricas, a gente vai ter associado àquele ponto um valor de potencial elétrico, certo? Esse potencial elétrico, ele vai gerar a força, né, que empurra os nossos elétrons. Ou seja, ele é aquela força ali que vai realmente fazer os nossos elétrons se movimentarem dentro dos nossos condutores, certo? Então, a unidade de medida da tensão é o volt, certo? E ela é calculada, né, através da relação entre a potência dividido pela corrente elétrica, certo? Deu para entender esse conceito? Então, sim, se a gente for fazer uma associação com o que todo mundo conhece, que é, por exemplo, na hidráulica, né?
Então, se a gente fizer realmente essa associação da elétrica com a nossa hidráulica ali, quando a gente tem a água passando na tubulação, a tensão elétrica é como se fosse a pressão do nosso sistema. Ou seja, a pressão que vai empurrar aquela água ali na tubulação. Da mesma forma, é a tensão aqui no nosso sistema elétrico, né? Ela que impulsiona os nossos elétrons, ela que é a força que vai gerar o movimento das cargas, certo? E aí a gente entra no conceito da corrente, né? Então a corrente, ela é aquela quantidade de carga elétrica que passa em um ponto específico do condutor em um certo intervalo de tempo, certo? Então é a quantidade de elétrons que vai passar dentro do meu condutor em um determinado intervalo de tempo, certo? Então, quando eu tenho uma tensão elétrica aplicada no meu condutor, certo? Eu vou fazer ali, né, um movimento, eu vou gerar ali um movimento ordenado dos meus elétrons, certo? E esses elétrons, eles vão fluir do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial, certo? E essa movimentação desses elétrons é chamado de corrente elétrica, certo? A unidade da corrente elétrica é o ampere, certo? E ele é calculado, né, através daquela mesma relação. Só que aí agora, né, eu isolo a minha corrente e eu sei que a corrente ela é dividida, é a potência, né, dividida pela minha tensão, ok? E aí a gente chega, né, no conceito de potência. Então, potência, ela é a taxa na qual a minha energia elétrica é transformada, né? É convertida em um circuito. Ou seja, o quanto de energia está sendo utilizado em um determinado tempo. Então, potência, por definição da física, ela é uma quantidade de energia consumida, né? Realizada em um determinado tempo. Ou seja, uma unidade de energia por tempo. Então, ela mede, né, quanto de energia é fornecido ou consumido por um dispositivo elétrico em um determinado intervalo de tempo, né? Então, por exemplo, nesse frio, né, todo mundo coloca o chuveiro lá na temperatura quase mais alta, certo? Então, quando a gente está nessa temperatura mais alta, né, quando eu coloco o meu chuveiro na temperatura mais alta, ele está consumindo mais energia no intervalo menor de tempo, certo? Então a potência utilizada daquele chuveiro está sendo maior, né, do que se eu diminuísse a minha temperatura. Então todo equipamento ele tem um valor de potência nominal, ou seja, a energia que ele vai consumir em operação normal, né, se eu tiver as grandezas certas ali. E ele indica geralmente o quanto de energia que é consumida em um determinado intervalo de tempo, certo? Se eu defino essa quantidade de energia em um segundo, né, eu vou ter a unidade de watt, certo? Então a unidade internacional para potência é o watt, ok? E um outro conceito que a gente tem, né, é o da resistência elétrica. Então, a resistência, ela é aquela oposição que o material, né, exerce em oposição à passagem da corrente elétrica, certo? Então, todo material, por mais condutor que ele seja, ele vai exercer uma certa resistência à passagem da corrente elétrica. Quanto menos resistência esse meu material oferecer, mais condutor ele é, certo? Então, essa charge aqui, ó, se vocês verem, ela exemplifica a relação, né, entre a tensão, a corrente e a resistência, certo? Então, aqui, ó, você acompanha comigo aqui. Então, aqui, vocês estão vendo a setinha, né, do mouse aí? Uai, Então, professor, eu não tô vendo, não, ué. Tá aparecendo aqui pra mim. Ah, agora tá. tá? Ah. Então, imagine, aqui a gente tem, né, o percurso aqui, né, o delineado do nosso circuito, do nosso condutor, certo? Eu tenho a presença da nossa tensão empurrando as nossas cargas elétricas, certo? Então a tensão, ela empurra a carga elétrica, gerando a nossa corrente elétrica, certo? E aí a gente tem a presença da resistência,
que é uma oposição à passagem dessa corrente, certo? Então, quanto maior essa oposição à passagem da corrente, ou seja, quanto maior a minha resistência elétrica, menos corrente eu vou ter passando aqui, certo? Beleza? Dessa imagem aqui, a gente consegue tirar várias associações, né, com as grandezas elétricas. Se eu coloco, né, esse carinha empurrando aqui, se ele for mais forte, né, ou seja, se eu aumento a minha tensão, ele vai conseguir empurrar essa corrente aqui com mais força, né? Então ele já mostra que se eu aumento a tensão do meu circuito, mais corrente vai passar através desse circuito, certo? Se eu aumento a resistência, né, se eu coloco um material com uma alta resistência, ou seja, que oferece uma resistência muito grande na passagem da corrente elétrica, eu tenho menos corrente passando aqui, certo? Beleza? Deu para entender essas quatro grandezas? Sim. Então, a gente entra, né, na famosa lei de Ohm. Essa lei de Ohm, ela já foi estudada por vocês, eu acredito, né, alguma parte da vida de vocês. Mas essa lei, né, é uma fórmula que relaciona as três grandezas, né, fundamentais aqui do nosso circuito, que a gente acabou de ver. Ou seja, ela vai me dizer qual que é a relação entre tensão, resistência e corrente no meu circuito, certo? Então ela vai dizer como que essas três grandezas se relacionam em qualquer dispositivo elétrico, certo? Então, a primeira lei de Ohm é essa relação algébrica, né? Quando a gente fala relação algébrica, é uma equação matemática que vai relacionar a tensão e a corrente em um resistor, certo? Ou seja, ela vai relacionar tensão e corrente em um resistor elétrico. Então, vamos recapitular. Tensão elétrica é aquela força que impulsiona os meus elétrons. Ela é medida em volt, certo? Corrente elétrica é o movimento das cargas elétricas, os meus elétrons, no circuito. A medida dela é o ampere, certo? O símbolo é um A maiúsculo. A resistência elétrica é a oposição à passagem da corrente elétrica. A unidade dele é medida em ohms, certo? Que é esse símbolo aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu escrevo aqui, ó, eu vou escrever aqui agora, vocês me falam se aparece para vocês. Então, quando eu rabisco assim, aparece alguma coisa para vocês? Não, Não? Parece, parece. apareceu não. Parece? Pra mim não apareceu não. É, Vermelhinho ali no canto ali, ó. aqui, Mas ó. você não pode estar assumindo o controle, não, entendeu? Que ele tá na página 8. Se eu apertar um botão errado aqui, que não tava acompanhando o professor, não, entendeu? Só vai aparecer se estiver no mesmo trem. Você tem que estar acompanhando comigo aqui, certo? Então, a primeira lei de Ohm, pessoal, é essa relação algébrica, né? Aqui, ó, que relaciona tensão, corrente e resistência, né, em um elemento, ok? Então, a primeira lei de Ohm me diz que a tensão sobre esse resistor é igual à corrente que passa nesse resistor vezes o valor da resistência elétrica, certo? Ok? Deu para entender? Então, vamos lá. Tensão elétrica, né, é igual a corrente vezes a resistência. U é igual a RI, ou V é igual a RI. Então, é uma equação matemática que relaciona as três grandezas, né, no meu dispositivo. Peraí que alguém tá... Deixa eu ver aqui. Alguém tinha assumido o controle aí. Então, beleza. Tensão elétrica é essa relação algébrica, certo? E aí a gente vai ver agora, né, a associação dos resistores, certo? Então, vamos lá. Resistor, antes de mais nada. Resistor, ele é um elemento, né, de circuito que tem como característica um valor de resistência elétrica. Então, ele é um dispositivo que tem uma resistência elétrica.
Lá no chuveiro de vocês, né? Então, quando queima, por exemplo, vocês falam assim: vou trocar a resistência do chuveiro, certo? Então, lá dentro tem um dispositivo com certo valor de resistência, que é chamado de resistor. Então, resistor é esse dispositivo com certo valor de resistência. O símbolo dele é desse jeito aqui, ó, é como se fosse um ondulado aqui, não sei se vocês estão enxergando. Esse aqui é o valor, né? Esse é o nosso resistor, a representação dele em um circuito. Lá para frente vocês vão ver. Então, ele sempre tem associado o seu valor de resistência e ele tem, né, associado também um valor de polaridade, certo? Então, no resistor, né, que é um elemento passivo de circuito, a corrente elétrica sempre entra no polo positivo e sai no polo negativo, certo? Então, corrente entrou no resistor, eu sei que aquele polo onde a corrente entra é positivo, onde ela sai é o nosso polo negativo, certo? Isso indica a polaridade sobre o meu resistor. Essa polaridade, esse mais e esse menos, significa que a tensão nesse ponto aqui é maior do que a tensão nesse outro ponto, certo? Se eu tenho no resistor, né? Ele é um elemento que tem dois polos, né? Dois pontos ali acessíveis para eu conectar no meu circuito, certo? Então, se eu tenho um elemento de dois polos, que ele é chamado de bipolo, né? Se eu tenho um elemento de dois polos, quando eu coloco ele num circuito, se nesse ponto aqui a tensão é maior do que nesse ponto, significa que quando a corrente passa através dele, eu tenho uma queda de tensão, correto? Então, quando a corrente passa em um resistor, ela gera uma queda de tensão. Então, essa queda de tensão, ela é indicada, né, através dessa diferença de polaridade aqui. Então, deixa eu trazer isso mais para baixo aqui, para mostrar para vocês. Então, isso que eu estou falando agora é chamado de convenção de sinais, né, em elementos passivos de circuitos elétricos. Então, vou redesenhar o meu resistor aqui. Então, eu tenho meu resistor aqui, certo? Tem um certo valor de resistência, que eu vou chamar de R, e a unidade de medida é o ohms, certo? A corrente, né? Ela entra, tá vendo a seta aqui da corrente? Ela entra no terminal positivo e sai aqui no meu terminal negativo, certo? Então, quando essa corrente passa em um certo valor de resistência, ela gera uma queda de tensão, certo? E eu vou indicar isso aqui por U, essa queda de tensão. Como que eu relaciono essa queda de tensão com a corrente e com a resistência? Através da nossa lei de Ohm, certo? Então eu tenho aqui, ó, que U é igual ao R vezes I, certo? Através dessa equação da lei de Ohm, se eu conhecer duas dessas grandezas, a terceira eu consigo encontrar, certo? Através dessa equação. Então, por exemplo, se eu conheço a tensão e a resistência, eu consigo encontrar a corrente, que está mostrada aqui, ó. Se eu conheço a resistência e a corrente, eu encontro a tensão, que é essa daqui. E se eu conheço a tensão e a corrente no meu resistor, eu encontro o valor da resistência, certo? Então, essa equação ela me diz, se eu conheço duas grandezas, eu consigo determinar a terceira. Então, se fosse resumir, é desse jeito. Então, se eu conheço duas dessas grandezas fundamentais do circuito, né, do meu resistor, eu encontro a terceira, certo? E aí eu entro, né, agora, né, na associação dos nossos resistores. Então, quando a gente analisa um circuito, certo, com alguns resistores ali, a gente pode encontrar o valor de um resistor equivalente, certo? Ou seja, eu vou encontrar o valor de uma resistência que sozinha poderia substituir todas as outras resistências do meu circuito sem alterar o valor das demais grandezas associadas ao circuito, certo? Então, toda vez que eu tenho, né, que eu faço uma associação de resistores, que eu encontro um resistor equivalente, eu estou encontrando um valor de resistência que vai representar a ação de todas as resistências do meu circuito, certo? Então eu pego todas aquelas resistências ali e transformo em uma única resistência
né? Eu transformo em uma única resistência que vai representar todas as resistências desse circuito, certo? E a gente tem três tipos de associação, certo? Associação em paralelo, associação em série e associação mista, certo? E a gente vai ver agora cada uma dessas associações. Então, a primeira associação de resistores. Peraí, pessoal, rapidinho, deixa eu só ver 2 minutinhos, peraí. Oi, pessoal, desculpa. Então, voltando aqui. A gente tem a associação de resistores, certo? Então, esse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui na imagem, certo? O que que significa? É como se eu tivesse uma bateria, né, representado por essa fonte de tensão aqui, e ligado três lâmpadas, né, incandescentes em série aqui, ok? Então, esse circuito é representado disso. Então, se eu na prática aqui, né, eu tivesse três lâmpadas ligadas em série, né, uma. Então, entrei num polo do bocal ali da lâmpada, saiu, eu já ligo no próximo, saiu, eu já ligo no próximo, e aí esse eu ligo no negativo da bateria e a outra ponta no positivo. É essa representação aqui, certo? Então, a lâmpada, todo elemento que tem resistência, eu represento como um resistor, certo? Que está indicado aqui. E as nossas fontes de tensão, ou seja, aqueles elementos que vão dar energia para o meu circuito, a gente representa pela fonte, né? Ou seja, eu tenho a simbologia de fonte aqui, certo? Então, na associação de resistores em série, certo? Os resistores eles são ligados em sequência. Ou seja, então lembra que o resistor ele tem dois polos? Então, quando eu ligo, né, um polo de um no polo do outro já, ou seja, um ligado em sequência do outro, a gente tem uma associação em série, certo? Ou seja, se eu ligo um ponto no outro, depois eu ligo esse ponto no outro, a gente tem essa associação em série. Qual que é a característica principal dessa associação, né? A corrente elétrica que flui sobre eles é a mesma, ou seja, a corrente elétrica ela é mantida ao longo do circuito. O que que significa isso? Significa que a corrente elétrica que passa em R1 é a mesma que passa em R2, é a mesma que passa em R3, certo? Então, a corrente ela é mantida, né, ao longo desses três aqui, certo? Essa é a característica do resistor em série. Então, para eu encontrar, né, um valor de resistência que substitui a ação dessas três, eu vou encontrar o resistor equivalente, certo? Então, eu vou encontrar um valor de resistência para substituir todas essas três resistências aqui, certo? E como que eu encontro esse resistor equivalente? Fazendo a soma dessas resistências individuais, certo? Então, grave aí na mente de vocês. Quando eu vejo uma associação em série de resistores, para eu encontrar a resistência equivalente, eu somo essas resistências, certo? Então, nesse caso aqui, a resistência equivalente dessas três resistências aqui, R1, R2 e R3. Eu somo, né? Eu encontro a resistência equivalente somando R1 mais R2 mais R3, certo? Beleza? Posso passar? Tem alguma dúvida? Professor, a utilização dessas resistências seria uma tensão mais baixa para o equipamento? Uma das aplicações de resistência, né? Então, por exemplo, de resistor. Então, por exemplo, quando eu tenho um circuito eletrônico, eu preciso limitar a corrente para determinado equipamento.
Então a gente utiliza esse valor de resistor para ter uma queda de tensão ali nele, né? Ele gerar uma resistência a mais no meu circuito e eu limito a corrente que passa naquele equipamento, certo? Então o resistor, da forma que é mostrado nessa imagem aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Esse daqui, ele é o resistor, né? Físico que a gente tem, ou seja, é o componente real de resistor, certo? Só que eu posso representar qualquer dispositivo que tenha um valor de resistência elétrica, e todo dispositivo tem um valor de resistência elétrica, através, né, no circuito aqui, né, na resolução, como resistor, certo? Então, eu tenho resistores, dispositivos reais que têm apenas resistência elétrica, certo? Que são esses elementos usados muito em circuitos eletrônicos. E eu posso representar, né, quando eu estou resolvendo algum circuito, encontrando a resistência, qualquer dispositivo que tem resistência elétrica, eu represento ele como esse elemento aqui de resistor, certo? Deu para entender? Então, beleza, pessoal. Então, vamos resumir aqui. A, associação de resistores em série, certo? Característica principal, eles são atravessados pela mesma corrente, certo? Viu dois resistores, viu que a corrente que passa sobre eles é a mesma, eles estão ligados em série, certo? Então a corrente é a mesma, beleza? A tensão sobre esses resistores pode variar, mas a corrente é a mesma. Ou seja, sobre R1 aqui, ó, eu vou ter um determinado valor de tensão, vou chamar de U1, que é tensão 1. Sobre R2 aqui, ó, vai ser outro valor de tensão, U2. E sobre R3 vai ser um outro valor de tensão, que é U3. Só que a corrente é sempre a mesma. Ela passa em R1, passa em R2 e passa em R3, certo? E aí a gente tem uma associação de resistores em paralelo, certo? Então, quando eu tenho associação de resistores em paralelo, todos os resistores estão submetidos a uma mesma diferença de potencial, certo? A corrente elétrica ela vai ser dividida nos ramos, né, desses resistores, mas a tensão é sempre a mesma, certo? Então, lembra lá, associação em série, eu tenho a mesma corrente, mas a tensão varia, certo? Nos elementos. Aqui já é o contrário, eu tenho a mesma tensão aplicada sobre os resistores e a corrente varia, certo? Ela é dividida. Então, vamos analisar esse circuito aqui, certo? Então, esse circuito aqui, ó, é como se eu estivesse ligando, né, as minhas lâmpadas de uma instalação. A gente liga elas em paralelo. Por quê? Porque se uma dessas lâmpadas, por exemplo, aqui queimar, né, eu não afeto o restante do meu circuito. Se eu ligo lâmpadas em série, se uma lâmpada queima, ela interrompe a corrente elétrica para o restante dos circuitos. Aqui não. Como a corrente se divide nos ramos, né? Eu tenho que, se essa resistência queimar, por exemplo, ela não vai afetar, né, o funcionamento dessas outras resistências, certo? Então, analisa aqui, ó. Analisa comigo. Eu tenho aqui, ó, nesse ponto, uma fonte, né, de tensão representada pela letra E, certo? Essa fonte de tensão ela vai fornecer corrente aqui, né, e tensão para o meu circuito. Então sai uma determinada corrente daqui. Então, quando a corrente chega nesse ponto aqui, ela se divide. Então, parte da corrente passa em R1, parte da corrente passa em R2 e parte da corrente passa em R3, certo? Então, essa corrente ela se divide em I1, I2 e assim sucessivamente até a quantidade de resistores que eu tiver. E como que eu encontro o valor de uma resistência equivalente nessa associação em paralelo? Eu faço o inverso, né, da soma. Ou seja, 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim até 1 sobre Rn, certo? Sendo N a quantidade de resistores que eu tenho no meu circuito, ok? Se eu tivesse esse caso aqui, ó, de dois resistores, então vou desenhar aqui. Se não estiver vendo, vocês me avisam. Então, eu tenho minha fonte de tensão.
tenho um determinado valor, um resistor aqui, certo? Vou chamar ele de R1 e ligo um outro resistor em paralelo aqui, R2, certo? E aqui é minha fonte de tensão, certo? Como que eu encontro a resistência equivalente desses dois aqui? Como que eu encontro resistência equivalente desses dois? Eu vou ter, né? Ó, vamos usar a fórmula. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, certo? Agora eu preciso resolver, né, esse lado aqui da equação para eu conseguir inverter, né, e isolar a resistência equivalente. Então, eu continuo aqui, ó, 1 sobre resistência equivalente, ele é igual ao quê? Então, eu tiro o mínimo, né, de R1 e R2, certo? Então, qual que é o mínimo entre esses dois números aqui? R1 vezes R2, certo? Ok? Tirei o mínimo. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou encontrar agora, né, as parcelas de cima aqui. Então, se embaixo eu tenho R1 vezes R2, né, dividido por R1, eu tenho aqui que sobra R2, certo? R1 vezes R2 dividido por R2, eu tenho que sobra R1, certo? E aqui agora, né, eu posso inverter essa equação e colocar aqui, né, isolar o resistor equivalente. Puxar uma seta aqui. Como que eu faço? Eu elevo, né, os dois lados a -1, certo? E aí eu inverto, né, essa equação. Eu jogo a resistência equivalente para cima. Então, jogando essa resistência equivalente para cima, eu tenho que resistência equivalente, ele é igual a R1 vezes, né, R2 sobre R1 mais R2. Então, quando eu tenho dois resistores em paralelo, eu uso essa fórmula direta. Resistência equivalente é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, certo? Se eu tenho três resistores equivalentes, aí eu tenho que usar, né, a fórmula, essa fórmula aqui, certo? Ok? Deu para entender? Vocês enxergaram a resolução aí, a dedução? Então, eu vou considerar que está ok. E aí a gente tem a associação de resistores mista, né? Como que é essa associação de resistores mista? Quando eu tenho, né, resistores que estão ligados em paralelo e resistores em série, ou seja, eu tenho os dois tipos de associação no mesmo circuito, certo? Então, na associação de resistores mista, os resistores são ligados em série e em paralelo. Então, para calculá-la, primeiro encontramos o valor correspondente à associação em paralelo e, em seguida, somamos ao resistor em série. Então, quando vocês encontrarem uma associação mista de resistores, primeiro passo, ver qual que está em paralelo, né? Onde que é o ramo que está em paralelo. Então, aqui, ó, tem esses dois resistores em paralelo, certo? Eu encontro a resistência equivalente, vou chamar de REP, que é a resistência equivalente do paralelo, certo? E eu vou encontrar esse valor de resistência que vai substituir essas duas. E aí, como que vai ficar? Eu vou ter esse mesmo ponto, se eu chamar aqui, ó, de A, e esse ponto aqui de B, eu vou ter aqui, ó, A, aí eu venho, tenho, né, substituo essa resistência em paralelo pelo meu resistor equivalente, que vai ser o meu REP, certo? E ligo ele em série com o nosso R3B, certo? O próximo passo, né? Então, isso aqui, ó, eu passo aqui. Próximo passo, eu faço associação em série, né? Desses dois aqui, ó, agora. Eles estão em série, tá vendo? E aí, agora eu tenho aqui, ó, meu mesmo ponto A. E eu encontro uma resistência equivalente, que eu vou chamar de R equivalente total, RET, certo?
P. Ou seja, essa RET aqui, ó, vai substituir, né, no meu circuito, sem alterar as demais grandezas, esses três resistores, certo? Então, primeiro, eu resolvo a associação em paralelo, depois eu faço a associação em série, certo? Ficou tranquilo? Então, vamos encontrar agora, né? Vamos ver a aplicação da lei de Ohm nesse circuito, em um circuito real aqui, né? Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu acho que muitos não estão vendo a escrita. Então, eu vou mudar aqui. Eu vou pegar esse exemplo aqui. Copiar ele. E aí, eu vou fazer o seguinte. Estão enxergando um caderno aí, né? Beleza. Então, aqui. Então, eu trouxe para cá e aqui eu vou rabiscar aqui com vocês, que fica mais fácil. Então, nesse exemplo aqui, ele pede para a gente encontrar a resistência equivalente, né? Qual a resistência no circuito aqui? E ele já falou que é em série, né? Então, por que que esse resistor é em série? Por que que esse circuito aqui eu só tem resistor em série? Quem que se arrisca a falar? Ó, note que a minha fonte de tensão aqui, ó, vai sair. Ó, quando eu tenho fontes de tensão, ela é chamada de elementos ativos de circuito. Ativos por quê? Porque eles fornecem energia para o meu circuito, certo? Então, eles fornecem energia elétrica para o meu circuito. E eles fornecem essa energia elétrica como? Né? Eles têm internamente, né, dispositivos que fazem a conversão de energia. Então, eles pegam outras fontes de energia, converte em energia elétrica e fornece para o meu circuito, ok? Então, as nossas baterias. O que que acontece dentro da bateria? A gente tem, né, uma reação química que acontece dentro da bateria, certo? Essa reação química, né, acontecendo entre dois eletrodos lá dentro, que é mergulhado em um líquido eletrolítico, transforma a energia da reação química em energia elétrica. Então, nas baterias, eu tenho a transformação de energia química em energia elétrica, certo? Por exemplo, na nossa rede de distribuição aqui, né? Como que chega essa energia elétrica aqui? Como que ela é gerada? Então, eu tenho lá nas minhas usinas hidrelétricas, né? Que é o principal fonte de geração de energia aqui no Brasil. Eu transformo a energia potencial, né? Contida ali naquela barragem que está armazenada na água, né? Naquele volume de água. Eu transformo essa energia mecânica, né? Potencial mecânica, em energia elétrica. Ou seja, essa água, ela vai passar através dos dutos, né? Das barragens ali, vai gerar, né? As pás de um gerador e esse gerador ele vai gerar essa energia elétrica, certo? Nos geradores, né, que a gente tem a diesel, eu transformo o quê? Eu transformo a energia da combustão, né, em energia elétrica. Ou seja, eu utilizo energia térmica para converter em energia elétrica. Então, esses são exemplos de elementos ativos de circuitos, certo? E, em contrapartida, a gente tem os elementos passivos, né, de circuitos, que são o quê? Que são os nossos resistores, são os nossos indutores, são os nossos capacitores, certo? Beleza? Então, a gente precisa encontrar aqui o valor da resistência equivalente, certo? Então, a gente viu, né, que na associação em série, a minha resistência equivalente, ele é dado pela soma das resistências R1 mais R2 mais R3, certo? Se eu tivesse mais resistores, ele continuaria aqui, ó, mais até o último resistor, que a gente chama de Rn, certo? Então, para esse caso aqui, qual que é a resistência equivalente do nosso circuito?
resistência equivalente, ele é igual a, qual que é o valor de R1? 20 ohms, tá vendo? 20, mais R2 é o quê? 13 ohms, mais, né? R2 é 13, né? R3 é 27 ohms, ok? Resistência equivalente, agora é só fazer essa soma, né? Então deixa eu abrir a calculadora aqui. Eita. Então 20 mais 20, 20 mais 13 mais 27. Resistência equivalente é 60 ohms, certo? O que que significa isso? Significa que uma resistência de 60 ohms vai representar essas três aqui, ó. Então, se eu tirar essas três resistências do meu circuito e colocar uma de 60 ohms, vai ter o mesmo resultado, certo? Então, como que eu represento isso? Então, vamos redesenhar o circuito. Então, essa etapa que eu estou fazendo aqui, ó, vocês sempre vão seguir na resolução de circuito, certo? Então, quando eu faço uma associação de resistor equivalente, né? Eu redesenho o circuito e coloco esse valor dentro do circuito, certo? Pode falar quem abriu o áudio. Vou falar, alguém abriu o áudio aí? Então vamos colocar, né, essa resistência de 60 ohms no nosso circuito. Eu vou ter o quê? Uma tensão aqui, ó, de 12 volts, uma bateria de 12 volts, certo? Ligado em série aqui com o meu único resistor agora, que é 60 ohms, certo? Aqui é 12 volts e 60 ohms. Lembra lá quando eu falei da lei de Ohm, que se eu conheço duas grandezas, eu consigo encontrar a terceira? Qual que é a terceira grandeza que eu não tenho aqui agora? Corrente. Corrente. E como que eu encontro a corrente? É tensão dividido por resistência? Isso, eu utilizo a lei de Ohm, ó. Lei de Ohm geral, ela é o quê? É a tensão, U, é igual a R vezes I, certo? Quem que eu quero encontrar? Eu quero encontrar I. Então, eu isolo ela. Então, I vai ser U dividido por R. Tensão dividido por resistência, certo? I vai ser o quê? Minha tensão, 12 volts. É uma bateria de 12 volts, certo? Dividido por 60 ohms. Dividido por 60 ohms. Qual que é a minha corrente aqui? I é igual a... Vamos na calculadora de novo. Então, 12 dividido por 60, que é 0,2 ampere. Certo? Então, beleza. Deixa eu voltar aqui. Não, a especificação. A rugosidade, a partir dessa perda de carga, isso vai depender, a rugosidade depende de qual material que você está usando. Isso. Então, aqui tem um passo a passo da resolução, chegou nos nossos 60 ampere, certo? Agora, né, eu tenho uma associação mista, né? Ou associação em paralelo, certo? Como é que a gente faz a associação em paralelo? Vamos aqui para o nosso rascunho. Então, vou passar um traço aqui. E vou colar aqui, certo? Então, vamos encontrar a resistência equivalente nesse caso aqui.
certo? Então, eu tenho uma associação em paralelo. Qual que é a característica? Então, por exemplo, esse resistor de 20 ohms aqui, qual que é a tensão sobre esse resistor? Quem sabe falar? Qual que é a tensão? 6 volts. 6 volts. Então, na associação aqui, ó, em paralelo, significa que sobre essa resistência de 60 ohms eu tenho 6 volts, sobre a de 20 eu tenho 6 volts e sobre a de 10 eu tenho 6 volts, certo? Ou seja, a tensão é a mesma. Aqui em cima, esse 0,2 ampere aqui, ó, vai passar em R1, vai passar em R2 e vai passar em R3, certo? Beleza? Então, qual que é a fórmula da resistência equivalente? Para quando eu tenho associação em paralelo, é 1 sobre resistência equivalente, é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, certo? Então agora basta eu substituir os nossos valores, né? Então 1 sobre resistência equivalente, ele é igual a 1 dividido por 60 mais 1 dividido por 20, mais 1 dividido por 10. Ou seja, 60, que eu chamei de R1 aqui, 20 ohms que eu chamei de R2 e 10 ohms que eu chamei de R3, certo? Então, 1 sobre nossa resistência equivalente, ele é igual. Vamos na nossa calculadora. 1 dividido por 60 vai ser o quê? 0,017. 0,16 tracinho que eu arredondei para Fechou a P, 7 aqui, tá vendo? Deu 0,0166. Aí esse final aqui, ó, a gente arredonda para 7, certo? Mais, agora 1 dividido por 20. 1 dividido por 20. Deu o quê? 0,05 mais 1 dividido por 10, 0,1, certo? 1 sobre resistência equivalente, ele é igual. Agora eu somo tudo isso. 0,0167 mais 0,05 mais 0,1. Deu o quê? 0,1667. Acabou aqui a conta? Hã? Não, um que tá Isso. Então, aqui, ó, vou continuar dividindo na vai outra parte. multiplicando. A gente encontrou que é 1 sobre resistência equivalente era igual a 0,1667, né? 1667. Agora eu preciso elevar, né, os dois lados a menos 1, certo? Então, basicamente, eu faço isso aqui, eu inverto, né, essa equação. Então, resistência equivalente, como que eu inverto esse lado aqui? Alguém sabe? Ó, você vem aqui na científica, aí você pega, ó, 0, opa, peraí. Eu venho aqui na calculadora científica, abro parênteses, coloco 0,1667, né? E, cadê o elevado? esse final, quem perguntou só para. Aqui nessa calculadora não tem. Pô, essa aqui é o seguinte. Elevado a menos, não. O que é primeiro? Vamos saber. Mas é
eu pegar aqui, ó, e dividir esse valor por 10, se eu não me engano. Deixa eu confirmar. Deu aproximadamente 6 aqui. Deixa eu ver se é isso. Não. Peraí, deixa eu pegar um. Encontrar nessa calculadora como que eu mostro isso para vocês. Peraí. Vai sobrar então agora 1.600. É? 1.600 aqui, pessoal. É isso Vai mesmo. sobrar 400 aqui, mais 400. Aproximadamente 6 ohms aqui, certo? Então, por que que aqui estava errado? Me encontrar aqui, o que que tá errado, pessoal? É isso aqui mesmo. 6 ohms. Certo? Então, entendeu aqui, pessoal? Foi rápido, né? Mas para eu inverter esse lado aqui a -1, eu pego esse valor aqui, ó, e divido por 10, certo? Então, eu pego o, o... É que eu fiz, rapaz? Então, resistência equivalente aqui deu 6 ohms, certo? Então, eu pego esse 0,16 aqui, ó, 667, e inverto e elevo ele a -1, tá? E a gente acha uma resistência equivalente de 6 ohms, certo? Então, eu redesenhando o circuito aqui, ele ficaria como? Ficaria essa tensão aqui, certo? A nossa fonte de tensão de 6 volts. Agora, né, substituindo aqui, ó, em série com a nossa resistência de 6 ohms, certo? E aí eu tenho a corrente que passa nesse circuito, certo? Como que a gente calcula essa corrente? Corrente é o valor da tensão, né? 6 volts dividido por 6 ohms. Essa corrente é igual a 1 ampere, certo? Ficou claro aqui, pessoal? Pessoal, ficou claro? Professor, Ah, essas contas, sim, é meio complicado. Não seria mais fácil a gente utilizar uma página da internet e já jogar os números para poder já dar os cálculos, não? não, eu costumo falar que software ele vai te dar sempre um resultado, independente do que você joga lá dentro. Só que você tem que saber pelo menos como que é a sequência para fazer, para você ter senso crítico de analisar se aquele dado que o software te retornou faz sentido ou não, certo? Então, Certo. se eu só jogar lá, né? A gente não sabe, por exemplo, se você tiver, se precisar fazer um cálculo, resolver alguma coisa, e não tiver com acesso a um computador, ou tiver dando a manutenção, em uma subestação remota, precisar fazer alguma coisa, e você ficar refém ali de uma determinada ferramenta, né? Então, o software ele é uma ferramenta, você tem que saber apenas usar ela. Se você não tem a ferramenta, você tem aqui o caminho, né? E sabe como que é o funcionamento do circuito, né? Então você tem esse Hum, senso crítico de analisar
se aquela resposta é ou não certa, certo? Certo. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que aqui, é igual você falou, ó, tá em cima do horário aqui, mas eu acho que aqui tem um link para um simulador que eu coloquei aqui, ó. Se você tiver também qualquer outro site que você tem costume com ele, pode indicar aí pra gente ir praticando também. Deixa eu ver aqui, ó. Então, esse daqui, vou passar para vocês aí no chat. Ele é um simulador, né, da Universidade de Colorado, que ele ajuda a gente a entender o funcionamento dos circuitos, né? Então, você entende. Mandei no chat do grupo. Então, esse daqui, ó, ele é uma simulação que já foi feita, mas você consegue só entrar aqui pela página inicial deles. Então, você entra aqui, vocês estão vendo a página ainda, né? Sim, sim, tá perfeito. Aí você vem aqui, ó, na parte de física. E aí aqui tem o tanto de simulador que ele tem para ajudar a entender o funcionamento, né? Então, você enxerga aqui como que funciona, né? Então, deixa eu encontrar o de circuitos aqui. Legal, hein? Chega aqui amanhã às 3, que tá vindo que eu arrependi. Então, vamos fazer aquele rapidinho aqui, que eu já tomei muito tempo de vocês. Mas o que que a gente tem, né? Vamos redesenhar esse circuito. Então, eu vou colocar lado a lado aqui, ó, para a gente fazer o nosso circuito. Vocês estão enxergando aí, né? Então, eu tenho aqui, ó, a nossa bateria, né? Tá vendo? Tô colocando ela aqui. Ligada, né, em série aqui, ó. Bom, eu tenho 3 resistores, certo? Então, ó, para eu pegar esse resistor aqui, esse elemento aqui, ó, eu seguro e jogo aqui na página, né, de trabalho aqui, ó. Então, eu tenho esses 3 resistores aqui. Fala múltiplo, separado, porque, ó, pegando um exemplo, múltiplo de 5. Esse exemplo aqui, ó, vamos pegar esse aqui, tá 0,44 por 1,2. Vamos fazer aqui. Tem 0. Vocês estão enxergando aí, né, pessoal? Dividido por 1,2. Perfeito. 0,366. Múltiplo de 5. Então, eu vou montando o circuito aqui, tá? Opa. Obrigado. Volta. Aqui eu tenho que fazer o contrário. Ele tem que... Múltiplo de 5 é aquele número que você vai dividir por 5. Então, geralmente, ou termina com 0 ou termina com 5. É 35. Ele vai unindo aqui. 5, 50, 55, 5 por diante. Geralmente, ele termina com 0 ou com 5. Esse é o múltiplo de 5. Aqui. Isso. Ah, justamente. Não posso fazer uma Conta que não conectou. Eu tenho que cortar aqui. Eu tenho que ligar, tá vendo? Quando ele fica vermelhinho, é porque ele não conectou. Aqui conectou, agora conectou. Então esse é o nosso circuito, tá vendo? Então aqui, ó, eu vou colocar aqui embaixo nossa tensão de 6 volts, né? 6 volts. Você viu que a velocidade dos elétronzinhos aqui, ó, diminuiu quando eu abaixei a tensão? Aí eu vou colocar essa resistência aqui de 60.
Essa resistência nossa aqui é 20. E essa resistência aqui é de 10, certo? Então, esse é o nosso circuito. Como que a gente analisa, né? Como que eu vejo a tensão e a corrente passando aqui? Eu utilizo nosso dispositivo, né? Que é chamado de voltímetro, né? Então, o voltímetro, ele mede a tensão, certo? Então, se eu pego aqui, ó, eu vou enxergar na tela aqui os 6 volts, né? Da nossa bateria, tá vendo aqui? E como que eu meço a corrente, né? Eu coloco esse dispositivo que é chamado de amperímetro. E aí eu tenho que ligar ele, o amperímetro eu ligo em série no meu circuito, certo? Então eu ligo aqui, retiro aqui, ligo aqui. E a gente tem o nossa corrente passando. 20 e 10, né? Então, aqui, ó, viu? Nossa conta aqui. Tá dando pra ver aí? Professor, Oi. essa simulação desse software aí, que tem as cores no resistor, essas cores são verdadeiras mesmo ou é só mesmo uma ilustração? Rapaz, boa pergunta. Essa eu vou ficar te devendo, vou conferir. Mas assim, esses resistores, né, para componentes eletrônicos, eles são indicados, né, pela essa coloração mesmo no corpo do resistor. Então a gente Sim, tem a. É, eu fiquei na dúvida porque, igual esse do meio aí, ele mudou de cor mais clara para a gente ver, digamos assim, então o vermelho, os outros até que tá parecido. Aí eu fiquei é, nessa dúvida, será que ele dá o componente da cor exata para a gente? eu acho que dá. Eu vou ver certinho. Mas aí, ó, É, eu posso ver desse jeito aqui, eu posso mudar para a forma como a gente enxerga aqui no papel, tá vendo? Então eu posso ver ele real e aqui, forma de componente. Fechou? Então é isso, pessoal. A gente viu bastante Fechou, coisa ótimo. hoje. Hoje foi bom, viu? Obrigado pela aula aí. Falou, até mais. Até mais, pessoal. Até semana que vem, hein? ah, Até mas semana que já? vem. Vamos licença. Achei que agora que ia começar, moço. Hum, Pô, Então, vazei. beleza. Então, falou, obrigadão, professor. até mais. Depois das férias. Porra, então já